Buenas, gauchada, tudo for especial. Eu sou o Lucas Negre, estamos começando mais um Linha Campeira em Vídeo. E desta feita, tia, eu quero contar a história do chasque mais famoso da música gaúcha. Isso mesmo, tia, chasque para Dom Munhoz. Então, tia, enquanto eu preparo meu mate, eu peço que tu dê uma conferida se já está inscrito aqui no youtube.com/Linha Campeira e aproveite e ative aquele sincero que é o da égua madrinha das notificações que sempre vai te avisar quando tiver vídeo novo, conteúdo novo aqui no canal. Chasque para Dom Munhoz é uma chamarra que tem os versos de Gaspar Machado e melodia de Ayrton Pimentel. Foi gravada pela primeira vez no ano de 1990 no disco Cantar Galponeiro do grande José Cláudio Machado e era a terceira música do lado A daquele disco. O Zé Cláudio Machado regravou o Chasque para Dom Munhoz em algumas outras oportunidades, inclusive ao vivo. E diversos outros artistas regravaram este baita clássico da música gaúcha, né? Como por exemplo César Oliveira Rogério Melo, Joca Martins, João Luiz Correia, Tia Barbaridade, Os Nativos. Tia, dá uma conferida aqui no Spotify, ó. Olha só o tamanho da lista que eu encontrei só de outras versões de Chasque para Dom Munhoz. E esta música então ela conta a história de um vivente que está mandando um chasque para um amigo seu pedindo um cavalo em troca de uns versos porque não anda muito bem dos pila. E além do mais, tia, cita nome e sobrenome de diversas pessoas e também algumas localidades, como Caiboté Grande, São Gabriel, Lajeado. Então eu fiquei pensando se poderia ser ou não uma história real. E aí eu fui atrás de pessoas lá de São Gabriel para saber se eu ia conseguir alguma informação. A primeira pessoa que eu entrei em contato foi Alex Silveira, bem campeiro, corretor de gado e reconhecidíssimo compositor de música nativista, que me disse que era amigo pessoal do Gaspar Machado, autor da letra e envolvido na história, né? E me contou algumas informações. Então, como quem acompanha a Linha Campeira sabe, eu já publiquei uma versão do vídeo. Só que aí, tia, eu comecei a receber mais informações, inclusive algumas informações inéditas e até fotos, e aí resolvi fazer esta segunda versão atualizada em respeito a toda a família, porque eu acabei trocando ali alguns parentescos do pessoal. Então eu queria agradecer muito o pessoal que é familiar do Gaspar Machado, o pessoal lá da família Ramos, a Jucemara, a Elisandra e também o Sérgio Ramos, que é criador de ovelha lá na volta lá de São Gabriel, da Suffolk São José. Então, tia, agora eu vou dar aquela lida na letra e aí eu vou explicando ponto a ponto quem são as pessoas ou quem está envolvido na história e também explicando o detalhe dos termos gauchescos. Amigo Elbio Munhoz, meu chasque não tem floreio. Eu uso bombacha larga e um chapéu de 1,5 m. Botas de garrão de potro, laço, pialo e gineteio e me sustento pachola da serventia do arreio. E o personagem principal dessa música é justamente o Gaspar Machado, que na época ele estudava Direito em Porto Alegre e de vez em quando ele voltava para São Gabriel. E nesta feita então ele resolveu escrever um verso, fazer um chasque, né, para o seu amigo Elbio Munhoz, que era domador de mão cheia e tinha uma tropilha de fundamento e fazia bons cavalos ali na região de São Gabriel. Então, tia, diz que numa feita dessas, o Elbio Munhoz falou que se o Gaspar Machado fizesse uma música de fundamento para ele, ele ia dar um potro de presente. Então, por isso que saiu o Chasque para Dom Munhoz. E eu recebi informações dos familiares do Gaspar Machado que o Elbio Munhoz fazia outros serviços também ali na região e disse que ele era alambrador de mão cheia e também muito bom na plantação. Por isso então que quando a gente observa a letra da música, a gente percebe que ela é uma conversa entre duas pessoas muito próximas, como de fato era. Então, explicando agora os termos que aparecem na música, chasque sem floreio seria uma conversa direta, sem enrolação. Eu chego e falo que eu preciso, tu responde de forma bem simples e rápida. E se tu quiser saber por que os gaúchos falam chasque, eu tenho um vídeo especial que eu preparei um tempo atrás, contando toda a etimologia e história da palavra chasque. Ó, tá aqui vizinho, é só apertar. Então depois, tia, no decorrer do verso, ele acaba falando dos seus dotes, da sua postura como gaúcho, né?
botas de garrão de potro, laço, pialo, gineteio. Então pode dizer que ele é um peão completo, né? E ainda fala, me sustento pachola da serventia do arreio. Pachola, tia, seria uma referência àquele peão que ele se garante, que ele é um peão muito corajoso, meio convencido, mas levemente arrogante. Então, quando ele é pachola, ele tá nessa meio faceiro, assim, que ele sabe fazer as coisas, mas tem um pouquinho de arrogância. Então, quando tá pacholhando, tá querendo meio que fazer uma festa e meio que querendo aparecer. Por voltas que a vida faz para açoitar um cristão, ando cortado dos trocos, freio e pelego na mão, sem um cavalo de lei para visitar meu rincão, o nosso Caiboaté grande que guardo no coração. E aqui então o autor do verso ele fala que tá muito mal financeiramente, pelado, com a guaiaca lisa, sem nada, né? De freio e pelego na mão, para dizer que realmente essa expressão dizer que tu tá sem nada. E que ele precisa de um cavalo de lei para visitar os seus amigos lá no seu rincão tão querido, que é o Caiboaté Grande. A tia Maria me disse que tua trupilha é de lei, e o José Rodrigues Ramos confirmou, quando eu pensei em te pedir um cavalo nesses versos que criei para cantar em São Gabriel, querência que sempre amei. A tia Maria, ela é esposa do José Rodrigues Ramos. Eles eram vizinhos da família do Gaspar Machado. E possivelmente, tia, acabaram sabendo ali nas conversas do vizindário que o Elber Munhoz tinha uma trupilha, estava com uma trupilha de fundamento, né, de lei. E por ser uma trupilha de bons cavalos, o Gaspar Machado ficou sabendo e logo deve ter já falado assim, então vou fazer esse verso aqui para pedir um cavalo dessa tropilha aí, e uma hora dessas eu canto num desses encontros nossos ali por São Gabriel. E a título de curiosidade, tchê, a palavra tropilha significa um coletivo de cavalos, sendo que todos eles são do mesmo pelo. Por exemplo, tu vai ter uma tropilha de zaino, uma tropilha de gachado, uma tropilha de baio e assim por diante. Se os cavalos forem com pelagens diferentes, aí então tu vai ter uma quadrilha de bons cavalos. Entrega pro tio Adil lá na costa do Lajeado e diz pra Enilde e a Silvinha que eu chegarei afogado num borrachão de saudade do tamanho do meu pago e a negra Jússia que espere com um chimarrão bem cevado. Então, tia, para entregar o chasque, ou será que é o cavalo? Lá pro tio Adil Ramos, na costa do Lajeado. Lajeado é uma localidade ali do interior de São Gabriel. E a Enilda, ela é irmã do Gaspar Machado. E a Silvinha é filho da Enilda, então sobrinha do Gaspar Machado, por isso que ele tá com saudades. E a negra Jússia é Jucemara Ramos, filha do tio Adil Ramos, que eram pessoas muito próximas e muito ligadas ao Gaspar Machado. Por isso então, tia, que ele utiliza a expressão, né? Chegarei afogado num borrachão de saudade, né? Embriagado de saudade, louco de saudade, né? Borrachão é como a gente chama essas, também é chamado em alguns locais, é guampa de canha, né? Que é esse utensílio que é utilizado para guardar cachaça nas viagens. Então, que é feito com o chifre do boi, é um borrachão de canha. E também dá para usar a metáfora, né? Um borrachão de saudades. Dom Elbio, guarde consigo, que um dia arranco do peito e pago esta obrigação que me deixa satisfeito. E o pelo é da tua conta, baio Rosílio eu aceito, que o velho Moacir Cabral me fez assim por direito. Então, por fim, tio Gaspar Machado, ele fala pro Elmo Munhoz guardar bem com ele essa letra, que um dia ele vai arrancar ela do peito, ou seja, ele vai cantar, vai apresentar, e aí ele vai ter que pagar esta obrigação, né? Vai ter que pagar essa promessa que ele fez e vai ter que dar o cavalo pro Gaspar Machado. Ele fala que o pelo tanto faz, se é um baio, se é um Rosílio, ele aceita, porque ele sabe que não é o pelo que faz o cavalo, mas sim a qualidade do próprio animal. E por final, então, ele fala que o velho Moacir Cabral me fez assim por direito. Moacir Cabral é o pai do Gaspar Machado. Tchê, que baita história, né? Quem diria, então, que uma provocação entre dois amigos ia se transformar num dos maiores clássicos da música do cancioneiro, né? Do cancioneiro gaúcho. É uma música que vai ficar eternizada e a gente vai cantar sempre, sempre, cada vez mais. E aí, tchê, tu sabia, então, que Chasque para Dom Munhoz
refere-se a essas pessoas praticamente todas a mesma família? Tu conhece alguém que foi citado aqui na música? Deixa aí nos comentários, vamos seguir debatendo ainda mais detalhes a respeito de Chasque para Dom Munhoz. E eu queria então te agradecer novamente ao pessoal lá de São Gabriel que me confirmou e trouxe todas as informações a respeito de Chasque para Dom Munhoz. O Alex Silveira, também o pessoal lá da família Ramos, né? A Negra Jucemara Ramos, também a Elisandra, que é filha da Silvinha, né? Citada na música, e também o Sérgio Ramos, lá da Suffolk São José. Então, tia, se te agradou saber mais detalhes a respeito de Chasque para Dom Munhoz, você já sabe o que fazer, né, tia? Clique no botão gostei, compartilhe no teu Facebook, envie notas para toda a gauchada e ajuda a campeira a esparramar ainda mais essa nossa rica cultura, essa nossa rica história mundo afora. No mais, então, te deixo um abraço aqui do tamanho desse universo gaúcho e até o próximo Linha Campeira.